Fala galera, bem-vindo ao canal Cortes Milionários. Se você curte esse tipo de conteúdo, já se inscreva no canal, deixe o seu gostei e deixe no comentário a sua opinião sobre o vídeo. E agora, vamos para o vídeo. Diminuiu. E não é só um sentimento. Esse ano, o Plano Real fez 30 anos de idade. E hoje a nota de R$100 compra somente 12. E para piorar, o nosso sistema de previdência tem vários problemas. Quando eu criei o canal do Primo Rico, foi justamente para falar de previdência privada, que eu percebi desde cedo que o INSS tinha vários grandes problemas e que você não poderia colocar todas as suas esperanças nele. Eu vou te citar aqui, de uma forma rápida, 4 problemas que a previdência tem hoje e que deveriam despertar em você pelo menos um pouquinho de medo. O primeiro problema é a inversão da relação contribuinte e recebedor. Calma que eu já explico. No passado, a arrecadação da Previdência era maior do que o seu custo. Ou seja, a Previdência Social era superavitária, então o que você contribuía hoje serviria para garantir o seu futuro amanhã. Com o passar dos anos, o governo percebeu que tinha um dinheirinho sobrando da Previdência e que só seria usado no futuro. Então ele começou a usar de forma despretensiosa esse dinheiro por conta de um mecanismo chamado de DRU, que significa Desvinculação de Receitas da União. Basicamente, é um dispositivo do governo federal que permite que 20% dos impostos federais possam ser usados livremente. E desses 20%, 90% vem das contribuições sociais, como é o caso da Previdência Social. E o óbvio aconteceu. Uma parte do dinheiro de fato foi bem gasto, outra grande parte foi mal utilizada e as pessoas começaram a se aposentar e simplesmente não tinham mais dinheiro para todo mundo. Qual foi a solução então? Os trabalhadores de hoje precisam contribuir não mais para a nossa própria aposentadoria no futuro, mas para a aposentadoria dos trabalhadores do passado e que hoje estão aposentados. Em resumo, todo mundo acha que é como se o governo tivesse um grande cofre com o dinheiro que você contribui do INSS, mas não é bem assim que funciona. Na verdade, você não está investindo no INSS para se manter no futuro. Você sustenta quem está aposentado. Sabe com que isso parece? Com uma grande pirâmide financeira. A pirâmide financeira é um esquema onde uma pessoa paga uma taxa para entrar e parte dessa taxa vai para a pessoa que te indicou. Aí, se o novo entrante precisa levar mais pessoas para o esquema, então essas pessoas novas levam mais pessoas para o esquema. E, de novo, essas outras pessoas levam mais pessoas e assim por diante. O grande problema é que na pirâmide financeira o lucro que mantém o sistema de pé não vem de um investimento ou da venda de um produto. Ele vem desse fluxo de novos entrantes. No esquema de pirâmide clássico, matematicamente falando, cada uma pessoa no esquema, mais 6 precisam ser recrutadas. Acontece que no 12º nível da pirâmide, os 2,2 bilhões de pessoas serão obrigadas a recrutar mais 13 bilhões de pessoas para chegar no 13º nível. Ou seja, elas precisariam recrutar mais pessoas do que existem no planeta Terra. Então, em qualquer pirâmide financeira, é uma questão de tempo até não ter mais o mesmo fluxo de pessoas entrando e toda a pirâmide desmoronar. A Previdência Social funciona de uma forma parecida. Enquanto houver pessoas trabalhando e que tenham a capacidade de sustentar os aposentados, a pirâmide sobrevive. E é aí que entra o segundo problema. A pirâmide etária brasileira está se invertendo. Isso aí que vocês estão vendo é a pirâmide etária brasileira em 1980. Na época, cerca de 50% da população brasileira tinha até 20 anos de idade e cerca de 6% da população tinha mais de 60 anos. Só que em 2023, mais ou menos 37% da população tem até 20 anos de idade e 16% da população tem mais de 60 anos. Ou seja, o país está envelhecendo. E o pior, a expectativa é que em 2060, mais ou menos 15% da população vai ter até 20 anos e 30% da população vai ter até 60 anos. O Brasil vai ser um país de velhinhos. E segundo o IBGE, a partir de 2047, a taxa bruta de mortalidade vai cruzar com a curva de taxa bruta de natalidade. Ou seja, a gente vai ter menos pessoas nascendo do que morrendo. E a população vai começar a envelhecer cada vez mais. E esse é o segundo problema. O terceiro problema é o número de filhos. Deixa eu fazer uma pergunta. Quantos filhos a sua avó teve? Quantos filhos a sua mãe teve? E quantos filhos você pretende ter? Eu acho que você já entendeu o ponto aqui. E só para ilustrar um pouco mais esse problema, lá em 1960, em média, uma mulher tinha 6,3 filhos. Hoje a média é de 1,5 bebês por mulher. Qual que é a nossa conclusão, então? São mais pessoas envelhecendo, são menos pessoas nascendo, são mais pessoas morrendo. E também são menos pessoas trabalhando, menos pessoas contribuindo com a Previdência, mais pessoas se aposentando. E no final das contas, não vai ter mais tanto trabalhador ativo para sustentar todo mundo que se aposentar. E o quarto problema é o que a gente chama de déficit previdenciário. Um déficit da Previdência significa que os gastos do sistema previdenciário são maiores do que a arrecadação. É tipo quando você gasta mais do que o seu salário e fica todo endividado. O governo faz exatamente a mesma coisa. Antigamente, a Previdência Social era superavitária. Hoje, a dívida já está na casa do trilhão. Então, olha só, em 2016, o déficit
déficit previdenciário foi de 149 bilhões de reais. Em 17, 182. Em 18, 288 bilhões. Em 2019, 318. Em 2020, 363 bilhões. Em 2021, melhorou um pouquinho, foi 262 bilhões. Aí 22, já voltou para patamar recorde de novo, 375. Aí 23 caiu para 326. Ou seja, o acumulado dos últimos 8 anos foi maior do que 2 trilhões de reais. Você já entendeu que o Brasil tá cheio de problema. Mas como você, de fato, pode se proteger de tudo isso? Antes de falar o que você deve fazer com o seu dinheiro, eu só preciso deixar um disclaimer aqui. Eu não acredito que o Brasil vai quebrar, obviamente que não, mas eu acredito sim que ao longo do tempo a sua qualidade de vida pode cair, pelo menos de uma forma geral. E pode cair muito se você não souber proteger o seu dinheiro. Eu também acredito que a gente não pode ficar contando com a sorte ou com suposições. Por isso, em qualquer hipótese, você precisa aprender a fazer duas coisas. Primeiro, você precisa aprender a investir. E segundo, você precisa aprender a diversificar o seu dinheiro. Quando a gente fala de crise e de como você pode se proteger, tão importante quanto investir é diversificar o seu patrimônio. Eu vou te dar um exemplo. Olha esse gráfico aí na tela. No mercado financeiro, tem dois tipos de riscos. Tem o risco sistêmico e o não sistêmico. O risco sistêmico é como quando uma tempestade atinge uma cidade inteira, afeta o mercado inteiro. Já o risco não sistêmico é quando só uma casa na cidade tem um vazamento. Então é aquele risco que afeta uma empresa ou um setor específico do mercado e pode ser controlado se você investir em várias empresas diferentes e de segmentos e países diferentes. Como você já deve saber, eu diversifico o meu patrimônio em 4 caixinhas: ações, negócios, real estate, que é mercado imobiliário, caixa e ativos internacionais. Mas, além de você diversificar dessa forma, você precisa adicionar outras 3 camadas de diversificação. A primeira é a intrativos. Não adianta ter só uma ação na carteira. Tem que ter uma cesta de empresas diferentes. A segunda é por classes de ativos. Não adianta apostar tudo em um único segmento de ações. É preciso diversificar o patrimônio intraclasse de ativos. E a terceira é a intrapaíses. Porque você não pode ter todo o seu dinheiro num único país. E o que você precisa tirar de conclusão de todas essas camadas diferentes é que diversificar não é uma forma apenas de se proteger. É também a forma mais segura de multiplicar o seu patrimônio. Então você precisa saber mitigar o máximo de risco possível da sua carteira para que uma eventual crise não corra o seu patrimônio. Ah, mas primo, eu não sei investir nem diversificar. Eu não sei nada sobre investimentos. Calma, eu tenho uma solução. Se você ainda tem dúvidas de como investir, como calcular, como cuidar do seu patrimônio, como diversificar, esse recado que eu vou dar agora é para você. Um pequeno parênteses aqui no vídeo. Eu vou lançar uma formação completa para você virar investidor em 1 mês e ela é completa mesmo. Então eu vou pegar você na mão, vou ajudar você a abrir uma conta numa corretora, escolher os ativos, diversificar e eu garanto que em 30 dias você vai perder completamente o medo de investir e vai saber exatamente quais são os passos que você precisa dar hoje e pelos próximos anos e décadas. Primos, esse foi o vídeo de hoje. Me deixa aqui nos comentários o que você acha que vai acontecer com o Brasil daqui a 5 anos e se você acha que a gente está próximo de uma crise ou não. Um grande abraço, até o próximo vídeo e tchau.